Tudo bem aí com você? Eu sei que talvez você já me conheça, mas não custa lembrar. Eu sou Luiz Serrano e estou aqui com muita frequência para falar de finanças. Hoje, exclusivamente, eu quero compartilhar com você uma situação que me ocorreu dias atrás. Uma empresária me convidou para fazer uma conversa com ela, para ela entender a prestação de serviço que a gente faz. E a primeira pergunta que ela fez: Luiz, qual o melhor investimento? Poupança, ações, e isso me chamou a atenção e é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Empreender ou investir, ou as duas coisas, o que é melhor? Então, se esse assunto chamou sua atenção, eu convido você para ficar aqui. Outra coisa, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveita já, se inscreve agora, clica aí no sininho para que a cada novo vídeo que eu colocar aqui, você já seja notificado imediatamente e não perca nenhum desses conteúdos que a gente está trazendo aqui para você. Então vamos lá, pensando nisso, empreender ou investir, o que é melhor? E essa é uma pergunta que eu recebo muito nas minhas mentorias, consultorias e no serviço de BPO. Eu vejo assim muitos empresários crendo que investir é melhor, etc, etc. Então, e fica aquela dúvida. Pô, eu tenho minha empresa aqui, eu quero investir. Pergunto, existe alguma diferença? O que é melhor, o que é pior? Na minha concepção, e eu vou te mostrar o porquê, não há nenhuma diferença entre a empresa e o investimento. E sabe por que não há nenhuma diferença? Porque é só um processo decisório. Digamos assim, a pessoa está lá com algum tipo de economia, com algum tipo de recurso, e ela decide. O que ela decide? Ela decide ou investir, e aqui eu trouxe um gráfico de tempo aí, simbolizando investimento em renda variável, ações, ou ela decide empreender, ou seja, abrir ali a sua loja, o que for que ela pensar, né? A loja, o comércio, a indústria, a prestação de serviço. Enfim, não há diferença. E talvez você esteja aí se pensando, pô, Luiz, mas existe diferença sim. Algumas sim, mas do ponto de vista de investimento, nenhuma. A empresa é um investimento que você fez. Você pegou as suas economias e investiu na sua empresa. Você poderia ter pego essas mesmas economias e investido aí no mercado financeiro, investido no mercado imobiliário, enfim, e por aí vai. E é essa a grande questão que eu vejo muitos empresários hoje que querem investir, né, no mercado financeiro, achando que é melhor ou que é pior, alguns com medo, alguns ansiosos para ir. E vamos falar sobre isso. Agora, antes de qualquer coisa, eu trouxe uma frase para você aqui pensar. E isso, para mim, é fundamental em qualquer circunstância. Somos piores em resolver qualquer tipo de problema quando estamos passando por complicações financeiras. Veja você, talvez você aí na sua empresa, né, no seu negócio, você está desejoso de investir porque você está passando por problemas financeiros e acha que investir vai resolver esses problemas, não é? E tá tudo certo pensar assim, eu não vejo nenhum problema, está corretíssimo. Contudo, se você está passando por algum tipo de problema, você vai ter decisões piores, você vai ter um pensamento um pouco restrito por conta dos problemas. Então, o que eu sempre recomendo é, olha, saia dos problemas ou se abstraia deles na medida do possível para poder você tomar melhores decisões, né? Então, fique atento a isso. Isso é um fato, tá? Isso é um fato. Então, fica bastante atento. Uma outra coisa que você já clicou aqui no like, isso ajuda esse tipo de conteúdo a chegar para mais pessoas organicamente, né? Então, eu te ajudo colocando esses conteúdos aqui para você refletir, você me ajuda dando o seu like aqui, o seu curtir, de modo que isso vai fazer com que o conteúdo chegue a mais pessoas. Agora, pensa o seguinte,
qual é o seu porquê? Por que essa empresária quer aprender a investir tendo a empresa dela? Qual o porquê dela? Qual o seu porquê que está aí me ouvindo? De repente pensando em investir, pensando em abrir a sua empresa, né? Que a gente já viu na minha concepção. E não existe distinção, empresa é um tipo de investimento, mas qual é o seu porquê, né? E eu sempre olho para essa figura aqui. Ela é muito comum, as pessoas estão ali pensando. Elas estão pensando e pensando o que fazer. Elas têm lá o salário delas, que está vindo do trabalho normal da vida delas. Esse trabalho gera um tipo de renda, mas ela quer aquela dita renda passiva, sabe? Eu quero ganhar dinheiro sem ter trabalho, ou pelo menos trabalhando no que gosto, né? Só que para fazer isso, precisa de capital, precisa de recurso. Essa história de que, sem dinheiro você faz dinheiro, eu não acredito nela. Mas na internet, ora, você vai ter que ter ali o seu smartphone de uma qualidade razoável, você vai ter que ter um sistema de captação de vídeo, você vai ter que fazer um curso para aprender a editar vídeo, postar esses vídeos, eventualmente fazer tráfego pago neles. Enfim, você vai precisar de capital. E quando as pessoas estão nesse cenário, que é o cenário de dúvida, ou até mesmo de pensamento, de planejamento, que estão lá no trabalho, assalariado, e elas querem uma renda passiva. Então elas vão precisar de capital, e aí começa a surgir a dúvida. Ou então, elas já têm esse capital, fizeram lá algumas economias, construíram uma reserva e falaram assim, agora é a hora de eu colocar esse dinheiro para trabalhar, né? Então, esse é um cenário muito comum. E essa pessoa, eventualmente, decide empreender. Isso é muito comum. Vou abrir o meu negócio, a minha empresa, eu vou ser o meu chefe, né? E eu acho um barato isso, né? E as pessoas estão certas em querer abrir o seu próprio negócio, em ter a sua própria empresa, porque eu sempre digo o seguinte, para aqueles que são empregados do setor privado, vai chegar um momento que ou você cansa do emprego, ou o emprego cansa de você. Então é importante que você se prepare e quanto antes essa preparação começar, a criação de habilidades necessárias, isso vai ser fantástico para você lá na frente. E eu falei do setor privado, né? Mas assim, você que é do setor público é de igual valor, entende? Vai chegar um momento que você vai cansar do seu trabalho, ou o seu trabalho vai cansar de você. Só que diferente do setor privado, você não é convidado a se retirar, você é transferido para um lugar que você gosta menos, entende? Normalmente é isso. Mas enfim, digamos nesse exemplo, você tem lá o seu capital, acumulou uma certa reserva e decidiu abrir a sua loja. Quem abre uma loja ou um negócio, a primeira coisa que ela vai fazer é investir naquilo que nós, lá na contabilidade, chamamos de ativo imobilizado. E o que é o ativo imobilizado, né? São os bens da empresa. Sei lá, tu vai abrir uma loja. São as prateleiras, os balcões, a iluminação, a decoração, vamos dizer assim, a grosso modo, a infraestrutura para o negócio funcionar. Se você comprou um terreno próprio, um imóvel próprio, tudo isso é ativo imobilizado. Se precisou de carro, de moto para fazer entrega, computador, enfim, tudo isso é ativo imobilizado. Esse é o primeiro gasto, vamos dizer assim, investimento que quem quer abrir uma loja faz. Depois, se for uma indústria, algo que vá fabricar alguma coisa, vai ter estoque de matéria-prima, para que isso vire estoque de produto, né? Aqueles que abrem comércio, em geral, não investem em estoque de matéria-prima, eles investem em produtos para revenda, então tem estoque de produto. Começa a trabalhar, o que aparece? O contas a receber. Afinal, hoje, com toda essa estrutura do mercado financeiro, a maioria das suas vendas lá, depois que você abrir o seu negócio, vai ser a prazo, né? Seja pelo cartão de crédito, seja por que instrumento for, boleto, enfim, quantos outros
vierem a aparecer aqui no futuro próximo, mas você vai ter um volume de contas a receber e só depois disso essa grana vira dinheiro na conta corrente ou então no seu próprio caixa, né? Ali, hoje em dia a gente vê pouco, né? Papel, moeda, mas enfim, você decidiu abrir a sua empresa, o seu negócio, você vai investir nesses pontos que eu destaquei aqui, né? Para quem domina um pouco de contabilidade, ou pelo menos aquela contabilidade básica ali para empreendedores, vai entender que eu estou falando do ativo. Exatamente isso. À medida que começa a abrir o seu negócio começa a funcionar, né? Você vai ficar atento a quê? A lucratividade, ao retorno do capital empregado, né, o ROCE, e hoje, por conta da internet, de criptomoeda, de investimento em tráfego pago, ouve-se falar muito do ROI, né, que é o retorno sobre o investimento, ou seja, aquela grana que você realmente colocou lá do seu bolso, isso é o ROI, né? Um pouco diferente do ROCE. Eu não quero me delongar aqui nesses conceitos, mas isso vale até a pena aqui eu fazer um outro vídeo para te detalhar isso, tá? Mas hoje o que é importante? Você entender que você vai pegar o seu recurso, suas economias e dentro do seu processo decisório, você falou assim, quero abrir um negócio. Ok, você investe nessas linhas que eu coloquei para você, que é o ativo, né, o imobilizado, o estoque, que vai virar contas a receber, que depois vai virar caixa, e depois você vai olhar o retorno desse negócio. Qual é o income, a lucratividade? Qual é o ROCE? Qual é o ROI? Esse é um fato. Do outro lado, tem aqueles que, dado o processo decisório deles, eles decidem investir no mercado financeiro. Por quê? Porque ele pensa um pouco diferente, ou ele tem demandas diferentes, ou ele tem algum pensamento um pouco diferente. E quando ele decide fazer isso, ele vai para o mercado financeiro e escolhe alguns produtos, né? Produtos que ele vai poder investir. CDB, debênture, fundo imobiliário de investimento, ações, fundos em geral, Tesouro Direto, LCA, LCI. Talvez você esteja aí agora se perguntando, nossa, mas quanta letrinha, Luiz, o que significa essas coisas? É importante hoje que você entenda que são produtos que você vai poder investir no mercado financeiro. Numa outra ocasião eu falo dessas letrinhas todas, mas não hoje, para eu até não me perder aqui no meu raciocínio. Ou seja, essa pessoa decidiu investir no mercado financeiro. E aqui ela escolhe os produtos e aqui estão misturados produtos de renda fixa e de renda variável, né, que são mundos distintos. Essa pessoa que decidiu investir no mercado de renda variável, o que ela faz? Ela também tem que estar de olho em algumas coisas, mas diferente da pessoa que investiu na empresa, ela vai estar de olho no quê? Em alguns indicadores do mercado financeiro e indicadores macroeconômicos. A exemplo de quem? Do CDI, né, que é uma taxa do certificado de depósito interbancário. Ela vai estar de olho no índice Ibovespa. Ela vai estar de olho no IPCA. Enfim, porque cada um desses representa uma coisa diferente. Quando a pessoa está olhando para o CDI, ela está olhando para a taxa de juros básicas, né? Enfim, ela é uma investidora de renda fixa. Quando a pessoa está lá olhando para o IBOV, por exemplo, ela é uma pessoa que investe mais focadamente, vamos dizer assim, no mercado de renda variável. E o IPCA, o que é isso, Luiz? É a inflação. Por quê? Porque o retorno do investimento no mercado financeiro ele tem que ser superior à inflação. Senão está perdendo dinheiro, senão era melhor consumir, né? Entende o que eu estou falando? Se a pessoa tem rentabilidade inferior ao IPCA, isso implica que, bom, eu deixei de, sei lá, comprar um carro para investir. Ao término de um ano, por exemplo, o carro valorizou 15%.
Didaticamente eu estou te falando. E o seu investimento valorizou 5%. Ora, se você tinha no momento zero, quando você decidiu investir, dinheiro para comprar o carro, e ele valorizou, o investimento valorizou 5%, e o carro no mesmo período valorizou 15%, obviamente que era melhor você ter comprado o carro. Entende o que eu estou falando? Então, fique atento a isso. Ou seja, são processos distintos e o olhar daquele investidor que colocou dinheiro na empresa e daquele que colocou dinheiro no mercado financeiro, por exemplo, o olho dele está direcionado para indicadores diferentes. O empresário tem que estar com o olho onde? Na lucratividade, no ROCE e no ROI. O cara que investiu no mercado financeiro, ele vai estar com o olho dele onde? No CDI, no índice IBOV e no IPCA, por exemplo. Tá claro aí? Então, pega o dinheiro, decide o que vai fazer e, em função dessa decisão, olha para indicadores diferentes. Aí talvez você pergunte assim, mas Luiz, o que define isso? Eu diria que o nível de consciência e o nível de consciência financeira, empresarial. As pessoas, eventualmente, dado o nível de consciência que elas estão, elas decidem por A ou por B. E o meu propósito de vida aqui, você sabe, aquelas pessoas que me conhecem pessoalmente, convivem comigo, sabem que meu propósito de vida é elevar o nível de consciência financeira e empresarial de todos aqueles que, de alguma forma, cruzam comigo nessa vida aqui que Deus está nos permitindo levar. Então, é nível de consciência que faz a pessoa decidir por A ou por B. Tá claro? Então, qual é o propósito desse vídeo aqui? Elevar esse nível de consciência para que você, como empresário, como empregado hoje, você possa tomar decisões melhores, né? E veja, toda vez que você vai investir, seja numa empresa, seja no mercado financeiro ou no mercado imobiliário, você tem que pensar em 3 pontos básicos e pouca gente olha isso. Então, primeiro ponto deles é a rentabilidade. Todo mundo que cruza comigo ou me vê pergunta assim, Luiz, qual o melhor investimento? Onde eu coloco dinheiro? Enfim, é normal essa pergunta, porque as pessoas pensam em rentabilidade. Mas os investimentos não são feitos só de rentabilidade. Tem mais 2 vértices, e aqui eu coloquei como exemplo um triângulo equilátero, que é para mostrar que essas coisas devem estar equilibradas aí para você, ou ela pode mudar um pouco em função da sua necessidade. Um vértice desse triângulo, que certamente você sabe, na hora de pensar em investimento, é a rentabilidade. Outro vértice é risco. Então, assim, investir em algumas coisas é mais arriscado do que investir em outras. E existe aquele senso comum, né, de que quem investe em terra não erra. Já ouviu esse ditado? Então, eu já ouvi muito. Mas isso diz respeito ao risco, ou seja, o seu dinheiro vai estar lá imobilizado. Se erra ou não erra, se é rentável ou não, é uma outra discussão. Mas para te exemplificar o nível de risco, é isso aí. Talvez você pense assim, a bolsa é extremamente arriscado. Só sim, ou não. Depende do seu nível de consciência e da sua gestão de risco. Mas o que é importante hoje, nesse momento, é você entender que tem a rentabilidade e tem o risco. Tá faltando um vértice aqui do triângulo, concorda comigo? Qual é esse vértice? A liquidez. Liquidez, veja aí, liquidez. E você talvez aí esteja se perguntando, Luiz, o que é liquidez? Eu não sei o que é liquidez, Luiz. Liquidez, eu vou te explicar da maneira mais simples que eu puder aqui agora. Eu faço essas coisas ao vivo, não tenho script, então. Mas imagina a liquidez o seguinte: você compra um imóvel, você precisa vender ele amanhã. Você vai conseguir vender ele amanhã? Não. Vai levar um tempo.
Você vai ter que botar anúncio, vai chamar um corretor, vai vir pessoas ver, vão fazer proposta, vão desistir da proposta. Ou seja, não é líquido, não vira dinheiro rapidamente. Mercado financeiro vira dinheiro rapidamente, na maioria dos casos, não em todos. Porque tem investimento do mercado financeiro que você pede o resgate, o saque, hoje e ele vai cair daqui 15, daqui 20, daqui 30, daqui 29 dias úteis. Então, é um ponto que tem que ficar atento. Você investiu numa empresa, quer vender ela amanhã, é líquido? Não, não é líquido. Então, liquidez diz respeito a isso. O quão rápido ou o quanto rápido eu consigo transformar o meu investimento em dinheiro novamente na minha conta corrente, na minha carteira, enfim. Tá claro isso? E à medida que a gente busca com mais força um item desses 3, nós abrimos mão de algum deles. Então, assim, olha, eu quero uma rentabilidade gigantesca. Possivelmente o seu nível de risco vai aumentar. Percebe como é? E isso é normal. Ah, eu quero uma rentabilidade alta, nível de risco baixo. Existe isso, Luiz? Existe, existe. Porém, não vai ser líquido. Você não vai conseguir transformar esse investimento em dinheiro rapidamente. Percebe como é? Então, pensa nisso. Quando eu falar em investimento, seja em empresa, seja no mercado financeiro, no mercado imobiliário, olha para esse triângulo. Lembra dele aí, tá? Lembra dele. Não vai esquecer desse triângulo. Ele é fundamental para você. Outro ponto para elevar o seu nível de consciência financeira aí, e também de investimento. Pensa sempre o seguinte, quando pensarmos em investimento, e de novo, investimento para mim é mercado financeiro, é empresa, é mercado imobiliário, para mim é tudo igual, tá? Em finanças é igual. Você sempre vai ter esse gráfico, né? De 2 eixos, um representando risco e outro representando retorno. As pontas desse gráfico, eles vão representar o maior retorno possível e no risco, obviamente, o maior risco possível ou imaginável. E as partes inferiores ali, onde esses gráficos se cruzam, é retorno baixo e risco baixo. E quando nós falamos em investimento, os investimentos tendem a ter uma curva, a gente diz uma curva, que eu fiz uma reta, né? Mas uma curva muito parecida com isso, né? Então, o que ela está te falando aí? Olha, quanto maior o retorno, maior o risco. Isso é regra geral. Então, a gente pode plotar coisas como essa. Ó. Risco baixo com retorno baixo, poupança. Não cabe aqui, e se você me conhece, sabe que eu não considero poupança investimento, somente uma forma de guardar dinheiro que não é na sua casa, né? Mas eu não considero, mas como a grande maioria dos brasileiros considera poupança investimento, eu coloquei aqui, tá? Só para você entender. Mas veja, a ideia aqui é, à medida que eu quero mais retorno, eu elevo obrigatoriamente o nível de risco. Então, fica atento a isso. Quando começamos a olhar para isso, então a gente vê, olha, poupança, títulos públicos, né? Os fundos de investimento, as ações e, por fim, um negócio próprio. Opa, você está falando que negócio próprio dá mais rentabilidade que ações, Luiz? Estou falando, sim. Estou falando sim. E você está falando que o negócio próprio também é mais arriscado do que ações, Luiz? Sim, estou falando isso, sim. Você entendeu corretamente, né? E eu vou te mostrar o porquê disso. E é assim que a coisa funciona, sabe? Então você fala assim, cara, então eu não vou abrir o meu negócio próprio. Aí também não vou investir em ações, porque é um negócio arriscadíssimo, né? Ora, eu penso, e é isso que eu quero compartilhar com você, eu vou trazer para o gráfico, vem para ele aqui comigo, que você tem que pensar o seguinte, existe ali, se a gente fazer quadrantes nesse gráfico, eu diria que existe a área da zona de conforto,
Olha, não quero muito trabalho, não quero muito risco, mas um pouquinho de retorno eu me satisfaço. É uma zona de conforto. Existe a zona do sonho. É zona dos sonhos, você acredita isso? Ou seja, é aquela área que só existe no seu sonho e daquele vendedor de pirâmide que vai falar para você que os piramideiros ficam bravos comigo quando eu falo isso, mas é a verdade. Não existe essa história de dobrar capital com risco baixo. Eu nunca vi isso. E essas histórias sempre acabam com as duas pessoas na delegacia. Uma denunciando e outra que vendeu fugindo. É assim que funciona. Mas isso é sonho. Não existe, tecnicamente falando, rentabilidade alta com risco baixo. E se existir, escreve aqui para mim aqui nos comentários que eu vou querer saber. Mas eu desconheço. Existe, e essa é mais comum do que você imagina, que eu chamo a área do pesadelo. Risco extremamente alto com retorno baixo. Isso é perigoso, é um pesadelo. Qual é o melhor dos mundos? Aquela turma que está lá em cima. Ações, o negócio próprio. Ah, mas Luiz, você falou que é arriscado. Sim, por isso ela está ali na área de gestão do risco. O que é gerir risco? Gerir risco é você ter ali os seus EPIs, os equipamentos de proteção individual. Imagina o seguinte, você vai fazer, foi para o litoral, contratou um passeio de lancha, de iate, e você não sabe nadar. Não sabe. Tem pavor de cair dentro d'água. O que você vai fazer? Você não vai botar um colete salva-vida? Isso você está fazendo o que nesse momento? Gerindo risco. Gerindo risco. Você não gosta aí de andar de bicicleta? Ah, eu gosto de andar de bicicleta, de fazer trilha. O que a gente faz? O que eu faço quando eu vou fazer trilha de bicicleta? Olha, põe capacete, põe luva, eventualmente põe uma joelheira. Isso é gerir risco. E isso vale para investimento, seja no mercado financeiro, seja no mercado imobiliário, seja aí na sua empresa. Você tem que aprender a gerir risco. Tá claro? Eu vou tomar uma água aqui porque eu já tô com a boca seca. E estamos entre amigos, né? Eu posso fazer isso. Então, veja, não é para você fugir das ações ou do negócio próprio. Não, muito pelo contrário. Eu acho que você tem que pensar sim nisso, porque é uma forma interessante de rentabilizar o capital. Contudo, você tem que fazer a gestão de risco. Esse é um fato. Guarda esse gráfico aí no seu, na sua memória. Dá um print nessa tela, coloca ela aí no seu smartphone, imprime ela depois, põe no seu quadro mural, que é para realmente você guardar. Isso é um princípio, tá claro? Agora veja, você vai precisar do quê? Habilidades. A pessoa que investe no mercado financeiro, ela tem habilidades diferentes da pessoa que investe no negócio próprio. Essas habilidades é que são os motores desse sucesso. Percebe como é? E eu quero falar um pouquinho dessas habilidades. A pessoa do mercado financeiro, ela é habilidosa com taxas. Ela olha para as taxas e já entende o que está acontecendo. Isso é fundamental. Quais taxas são essas, Luiz? Primeira delas, a Selic, que é a taxa de juros básica no Brasil. Ou seja, de tempos em tempos, não é exatamente 45 dias, mas entenda como sendo, o Banco Central, através do Copom, do Comitê de Política Monetária, se reúne e define a taxa básica de juros, ou seja, a Selic. Aí o William Bonner, né, vai lá à noite no noticiário e fala nova taxa Selic. Né? Enfim, começa a acompanhar isso. A pessoa do mercado financeiro, ela é habilidosa com taxa Selic. Não que o empresário não seja, ele também deve dominar isso, mas no mercado financeiro isso é mais evidente. Outra questão, dominar o CDI, que é uma taxa.
né? Você não aplica em CDI. O CDI é uma taxa referencial. Eventualmente, os bancos falam DI, eles tiram o C, né? Mas é tudo a mesma coisa. O que é o CDI, Luiz? Ele é uma taxa um pouquinho inferior à Selic, mas é 0,10, historicamente 0,10% inferior à Selic. Então, essa pessoa do mercado financeiro de renda fixa, ela vai estar de olho aonde? Isso mesmo, no CDI, né? E quando você vai investir em produtos atrelados a CDI, nenhum gerente vai te falar que é X%. Ele vai falar assim, ó, esse produto aqui é 100% do CDI, 200%, 90% do CDI. Então, você tem que ter em mente aí, guardadinho, qual é o CDI. Porque se é 100%, é ele integral. Se é 110, é ele mais 10%. Se é 90, é o CDI menos 10%. Tá claro? O pessoal da renda variável vai estar de olho aonde? No índice Bovespa, né? Também noticiado praticamente todo dia. Índice Bovespa sobe 1%, índice Bovespa desce 2%. O pessoal de renda variável está ligado nisso, né? Por quê? Porque ele representa uma cesta de ações de várias empresas, de vários segmentos, né? Aonde se mede, vamos dizer assim, a evolução média do preço das ações. Está claro? Essas são habilidades de quem está no mercado financeiro. Investidor do mercado financeiro está de olho nisso, né? Ah, mas Luiz, qual é essas taxas? Vamos falar disso daqui um pouco, né? O cidadão, a pessoa que decidiu investir no negócio próprio. Qual é a habilidade dela? Uma habilidade básica dela. Eu estou falando de habilidades básicas ali do mercado financeiro. Obviamente que eu não falei de análise gráfica, de análise fundamentalista, de tributação. Não é esse o propósito aqui, mas eu sei que isso existe. Numa outra ocasião a gente fala disso. Mas vamos falar da habilidade básica agora de quem abre o negócio próprio. Habilidade essencial. Saber ler, saber fazer e, sobretudo, entender demonstrações financeiras básicas. Quais são elas? Vamos aqui comigo. Quando você pensa em abrir uma empresa, você não está lá com o seu capital próprio, as suas reservas? Tá, eu já falei disso, né? Você decide fazer o quê? Acompanha comigo aqui na tela. Você decide abrir a sua empresa, ou seja, você começa a comprar ali as prateleiras, os balcões, os computadores, a decoração, enfim, você investe em imobilizado, aí o dinheiro seu acabou. É sempre assim, né? O dinheiro acaba. Né? Você resolve pegar capital de terceiros. O que é o capital de terceiros? Um sócio, o banco, o fornecedor, isso é capital de terceiros, né? E você continua aí o seu investimento, você começa a montar seu estoque. Ah, mas como assim? Olha, à medida que você compra produtos para revender a prazo, é o capital de terceiros, esse terceiro, o seu fornecedor, que está financiando o seu estoque. Aí começa a trabalhar, você vai vender esse estoque que vai virar contas a receber e que eu já falei vai virar caixa e bancos. Qual é o nome dessa brincadeira que você acabou de ver na minha tela aqui? Isso aqui é o balanço patrimonial. O balanço patrimonial. Do lado aqui de imobilizado, estoque, contas a receber, caixa e bancos, a gente dá o nome de ativo. Ativo. E eu espero que eu esteja sendo bastante objetivo, didático para você aprender isso definitivamente. Estou simplificando 4 anos aí do curso de Ciências Contábeis para você. E do lado do capital próprio e do capital de terceiros, a gente dá um nome de passivo, ou seja, são suas obrigações com você mesmo que investiu ou com terceiros que investiram. Então, habilidade básica para você que
vai abrir o seu negócio? Dominar isso aqui. Não me faça nada se você não domina isso aqui. Senão você pode estar se colocando numa área onde você deveria gerir o risco, como eu falei anteriormente, e você não está. Para por aí? Não. Você deve dominar o quê? Uma outra demonstração financeira básica. Vem comigo na tela. Qual é? Você começa a vender. À medida que você vende uma coisa que você comprou, você tem o custo dessa coisa. A diferença entre o preço vendido e o preço de aquisição dessa coisa, desse produto que você revendeu ou que você fabricou, a gente chama de custo do produto vendido, quando estamos falando do comércio, ou então custo da mercadoria vendida, quando você produz. A diferença entre ambos a gente chama de lucro bruto. É aquilo que todo mundo fala aí. Qual é a margem bruta? Quando eu transformo isso numa relação percentual, a gente chama de margem bruta. Quando eu estou falando de grana, dinheiro, número, eu falo de lucro bruto. Obviamente que para vender isso que está aí, você vai ter despesas com funcionários, com energia elétrica, com contador, com impostos e por aí afora. Você vai ter despesas. Quando eu tiro do lucro bruto as despesas, eu tenho lucro antes dos impostos, porque o governo quer morder a parte dele, não tem jeito, né? Nem me fala de governo, porque eu fico estarrecido com a carga tributária no Brasil. Mas, enfim, você tira os impostos e você tem quem? Aí sim você tem um lucro líquido. Tá claro isso? Ah, Luiz, isso eu já vi. Que legal. Exatamente. E qual o nome disso, já que você já viu? Né? Qual o nome disso? Ah, aí eu já não sei, Luiz. Olha só. Isso aqui é uma demonstração de resultado. Tá claro? Então veja você. Você decide aí abrir o seu negócio. O que você vai ter que fazer? Aprender a fazer, a construir aí no seu negócio todo mês de forma consistente, disciplinada, o quê? O balanço patrimonial e a demonstração de resultado. E mais do que fazer, é ter certeza que o número que está lá está válido, é confiável. 2, você vai ter que analisar isso todo mês e tomar a decisão em função desses números, tá claro? E aqui eu estou falando de uma coisa básica, talvez você aí que tem uma consciência mais avançada, você esteja falando, Luiz, tem giro de estoque, tem índice de inadimplência. Sim, tem sim. Né? Tem prazo médio de recebimento, prazo médio de pagamento. Eu sei de tudo isso. Né? E eu vou falar sobre isso em alguma oportunidade no futuro, mas hoje é o básico. E por que eu estou falando do básico? Porque muita gente não faz o arroz com feijão. Aí a pessoa não sabe cozinhar arroz com feijão, já quer fazer lagosta, quer fazer peixe, quer fazer bacalhau. Não vai dar certo, gente. Então se preocupa com o básico. Se preocupa com o básico. Eu estou falando do básico aqui. Tá? Então o que a gente tem ao final disso? Bom, vimos aí a questão de que as habilidades do mercado financeiro e as habilidades para abrir o negócio próprio. Conclusão, a gente tem essa distinção que está aqui na tela. Quem investiu no negócio próprio está preocupado com o quê? Com o ROCE, o retorno do capital empregado. As palavras estão em inglês porque eu não achei uma telinha mais bonita que essa, né? Ah, Luiz, você está preguiçoso. Não, eu estou prático, é diferente, né? E quem investe no mercado financeiro em renda fixa, que é o mais comum, está preocupado com o CDI. Então, depende aí, você vai ter que olhar, tá? Agora, você pode até pensar assim, Luiz, mas, ora, como que eu vejo isso, né? Vou te explicar. Mas antes disso, você está aqui comigo desde o início. Se chegou até aqui, você já está interessado. Ou pelo menos está me dando a honra da sua audiência aqui. Então, o que eu vou te falar? Quantos amigos você tem aí? Pensa em 10. Pensou nos 10? Exatamente. Quantos deles sabem isso que você acabou de ouvir aqui? Talvez poucos, né? Talvez 3, 4. Faz um favor, compartilha esse vídeo aqui com aqueles que não sabem.
É importante que essas pessoas tenham essa consciência, né? Então já compartilhe o vídeo com eles aí, tá? Vamos falar um pouquinho de onde você encontra as taxas do CDI, para ter uma ideia. Vem comigo na tela aqui. Olha só, esse aqui é um relatório que sai semanalmente pelo Banco Central do Brasil. É uma pesquisa com vários agentes do mercado financeiro. Ele traz, e eu cortei aqui, 2024, 2025, isso é pesquisa, não é efetivo, tá? Ele traz também 2026 e 2027. Eu cortei só 2024 e 2025 para ficar mais visível aí para você. Nele você pode ver aí que tem vários indicadores: IPCA, PIB, câmbio, Selic, GPM, IPCA administrados, né? Então é a expectativa dos agentes do mercado financeiro para como se comportarão esses indicadores ao longo dos anos. Então veja, esse aqui, quando eu listei ele, e no momento que eu estou gravando esse vídeo, a expectativa do mercado para 2024 da Selic é 9%. Para 2025, 8,5%. E a gente tem que ficar de olho no IPCA. Lembra que eu falei? Que é a inflação? Então, qual é a expectativa do mercado para a inflação em 2024? 3,81%. Para 2025, 3,5%. Então, a diferença, pegando aqui 2024, que é o ano que eu estou gravando esse vídeo, 9% menos 3,81% que é a inflação. Então, a diferença entre esses dois números, teoricamente, é bom entender isso, seria o ganho real descontado a inflação. Tá claro? Luiz, você está falando então que se eu investir em renda variável, e talvez essa seja a sua casa, se eu investir em renda variável, eu vou ganhar 9% ao ano? Luiz, mas isso é pouco demais. Mas é a renda variável. É a renda variável, né? Às vezes quando eu falo assim, investimento não vai te deixar milionário, não, né? As pessoas duvidam. Mas está aqui um exemplo prático e real, né? Se você tiver dúvida, entra aí, Banco Central, relatório Focus. Toda semana tem esse bendito relatório e ele vai te dizer como que está a taxa da renda fixa, né? E está uma tendência de queda. Então veja, 9,5%, e o AA, que você vê ali na frente da Selic, logo depois da palavrinha Selic, ele indica isso, % ao ano. Eu sei que você está desconfiado. Eu também estaria, mas é verdade. Você vai deixar sua grana o ano inteiro lá parado para te dar 9% bruto. Guarda essa palavra, bruto. Tá aqui, 9% bruto. Depois eu falo por que esse bruto. É importante. Tá claro, então? Vencemos o CDI, aonde você encontra e qual é a rentabilidade. Vamos pensar no mercado de renda variável. E aqui, vem para a minha tela de novo. Eu trouxe aqui uma tela do indicador que você vê muito aí, esses gráficos que parecem um eletrocardiograma, né? É o índice Bovespa. Primeiro ponto para você observar, ele traz o histórico de 5 anos, tá vendo? Ele está lá começando em 2019, 20, 21, 22, 23 e 24, tá? Então presta atenção nisso, 5 anos. Outro ponto para você observar, 2024, né? Nós estamos aqui gravando no começo de 2024, mais precisamente finalzinho de janeiro, início aí de fevereiro. E qual é o índice Bovespa nesse momento, que eu tirei o gráfico aqui? 127.182,25 pontos, que é o que você ouve. O que é o ponto, Luiz? Não é aula de investimento em renda variável, mas cada ponto R$1, para você entender, tá? Cada ponto R$1. Agora, vamos olhar um ano atrás, que eu cortei ali, dia 29 de dezembro de 2022. Quanto estava o índice Bovespa? 109.734,6 pontos, tá? Então veja, você tem uma diferença ali. O índice Bovespa
cresceu no último ano, vamos dizer assim, tá? Qual é a rentabilidade bruta do índice Bovespa nesse período? 15,9% ao ano. Aí você começa a comparar, concorda comigo? Lá no CDI a gente viu que está previsto 9% ao ano. O índice Bovespa foi quanto? Exato, tá aí na tela, né? A gente acabou de ver. 15,9% ao ano. Aí você fala, cara, então eu só vou investir em bolsa. Vou investir nesse negócio chamado índice Bovespa aí. Ó, o seu raciocínio está correto, porque se eu coloco na renda fixa 9% e posso colocar na renda variável, que dá 15%, eu vou preferir o 15,9%, 16%. Não é? Agora, presta atenção. Lembra do triângulo que eu mostrei? Lembra? Rentabilidade, risco, liquidez. Veja só, se você pega um período desse aqui, ó, entre 2019 para 2020, olha só a queda ali, tá vendo? Era algo em torno, vou tentar passar o mouse aqui, vamos ver se eu consigo, ó, aqui, ó, era algo em torno de 119 mil pontos e veio para quanto? Perto de 60 mil pontos. Era uma perda de dinheiro louca. Mas que período foi esse, Luiz? Pandemia, saída do Moro do governo. Nessa época aqui, o pregão da Bolsa teve inúmeros paralisações por conta das quedas gigantescas, né? Ah, mas depois passou, Luiz. Tá bom, passou. Olha esse outro período aqui também. Olha como foi longo, né? Bem longo. Ele pegou quase um ano inteiro, metade de 2021 aqui, tá vendo? Ó, metade de 2021 até meados de 2022, percebe? Depois começou uma tendência de alta e aí concluímos o ano passado com 15,9. Percebeu a importância do triângulo? Rentabilidade. Eu quero mais rentabilidade? Quero, mas me envolvo em mais riscos. Se eu fazer a gestão do risco, zero problema. Zero problema. Agora, se eu não faço essa gestão do risco, danou-se. Danou-se. Agora, falamos do quê? Do mercado financeiro. Quer investir no mercado financeiro? Vai estar de olho aonde? No CDI ou no IBOV. E as consequências e a rentabilidade de ambos. E agora, o que resta falar? Exatamente. Negócio próprio. Como que se apura a rentabilidade do negócio próprio? Integrando, gente, integrando balanço patrimonial com demonstração de resultado, que eu já falei lá. Então, o que acontece? Eu tenho a demonstração de resultado. Está aqui na tela. Tá vendo? E você já aprendeu a fazer. Tá claro isso? E você tem o balanço patrimonial, que também já falei disso para você. Agora você vai ter que integrar esses caras para saber qual foi a rentabilidade. Ah, mas Luiz, integrar? Que é isso? Você está falando grego. Bem simples, ó. Você vai pegar o lucro líquido lá da demonstração de resultado e dividir pelo ativo, que são os seus investimentos. Quando você faz essa divisão, número por número, vai dar, em teoria, 0, alguma coisa. Você vai pegar esse número e multiplicar por 100, que vai dar a percentagem. E aí sim, você vai comparar essa percentagem com a renda variável e com a renda fixa. E decidir qual é melhor, qual é pior. Tá claro? Lembrando que, nesses dois exemplos que eu trouxe para você do mercado financeiro, o CDI está lá, taxa ao ano, e o IBOV, neste último ano, deu 15,9. Isso não significa que nos anos seguintes darão 15,9 ou mais. Ninguém sabe, o mercado é soberano. Eu te mostrei o último ano, porém, mostrei 2 outros períodos do passado de quedas gigantescas. Gigantescas. Então, assim, histórico passado de rentabilidade não é garantia da repetição da mesma rentabilidade no futuro. Então, esquece isso. Agora, tal qual acontece no seu negócio próprio. Enfim,
você vai ter sempre que estar acompanhando aí a demonstração de resultado, o balanço patrimonial e fazer essa continha para decidir. É melhor ou é pior, né? Empreender ou investir? Ora, depende do que você está falando. Agora vamos fazer uma análise aqui para decidir. Digamos que você está aí, está me ouvindo aí, falando, cara, eu tenho dinheiro parado, vou abrir um negócio próprio ou investir. Agora eu fiquei doido com tudo isso. Então, como que você toma essa decisão racionalmente? Sem emoção, né? Sem gostos, ou sem querer agradar um parente, um familiar, seja ele quem for. Né? Então, você toma com base nesses indicadores que está aqui na tela. Ó, você vai pegar a rentabilidade bruta anual. Vai tirar o quê? A inflação. Vai tirar quem? O imposto de renda, o IOF e taxas, outros impostos, sei lá, município, etc, etc, etc. E aí sim, você tem a rentabilidade líquida anual. Olha que fácil. Não é fácil? Ora, pelo menos você já tem uma mecânica para decidir. Talvez quando você começou esse vídeo aqui, nem isso você tinha. Agora você tem uma mecânica para decidir. Então, é só fazer um quadrinho como esse. Pega aí na mão mesmo, né? Se quiser, se você dominar Excel, faz no Excel. Se não, faz na mão. Você faz um quadrinho como esse. E você traz lá, renda fixa. Acompanha comigo na tela aqui. Rentabilidade bruta anual, 9%. Está lá a expectativa, né? IPCA, 3,81. Imposto de renda retido na fonte. É uma tabela regressiva. Eu não vou falar sobre isso hoje, mas pense sobre. IOF também é uma tabela regressiva. Taxas, daí você vai ter que ver taxas. Qual é a rentabilidade líquida anual? Ora, depende de quanto tempo o seu investimento vai ficar parado lá, porque isso é uma tabela regressiva. Depois eu falo disso, tá? O IOF também é uma tabela regressiva. Quanto mais tempo o investimento fica parado lá, fica investido, menos você paga de impostos, tá claro? Eu investi hoje para sacar amanhã. O imposto é muito alto, muito alto. Você só vai dar dinheiro para o governo, né? Enfim, é assim que funciona. E aí sim você tem a rentabilidade líquida anual para você comparar. Mas Luiz, você não pôs qual é essa rentabilidade? Claro que eu não pus, eu não sei quanto tempo vai ficar o seu investimento parado. Né? Se quiser que eu faça isso nesse detalhe, me manda aqui nos comentários. Luiz, me ajuda aqui. Eu vou te ajudar, certamente. Então, viu renda fixa. Renda variável, tá aqui na tela de novo. Eu te mostrei lá o IBOV do último ano. Deu 15,9. Então, e de igual forma, você vai tirar quem? O 3,81, que é a inflação. Vai tirar aqui, a gente já não está falando de imposto de renda retido na fonte. A tributação é um pouco diferente, é ganho de capital. Então, você vai ter que calcular, vai procurar aí o seu contador, etc, etc, e ele vai te ajudar a fazer essa conta. Né? IOF, precisa ver, tem investimento que tem uns que não tem, né? E taxas. Quando você investe na bolsa, tem taxas e emolumentos. Imagine você que a bolsa é como se fosse um cartório. Você compra ações, você paga umas taxas de registro, etc, etc. Você vende de igual forma, a taxa de registro, etc, etc. E, sobretudo, a bolsa está prestando um serviço para você de custódia, de intermediação. Então, você vai pagar ISS para a prefeitura do município de São Paulo. Tá claro? Então, assim, mas Luiz, de novo, você não colocou a rentabilidade líquida anual. Obviamente que não. Eu quero te passar o conceito. Mais do que eu te falar que é X, Y ou Z, se você entender o conceito, você faz sozinho. É a sua independência. Tá claro? Eu não quero você dependente de mim. É melhor que você saiba como fazer. E tá aí, comparativamente. Mas também não precisa muito, né, gente? Você tem 15,9 e tem 9. 3,81, você já sabe onde você deveria colocar o seu dinheiro. Você pode até não gostar de renda variável. Aí é uma outra questão, mas você já sabe. E agora falta quem? Falta o negócio próprio. Vamos para cá. Vamos ver
o negócio próprio. Luiz, você não colocou a rentabilidade bruta anual. De novo, vamos conversar aqui. Não tem como eu colocar, porque cada negócio tem um tipo de margem, tem um volume de venda, tem um custo, tem tributos diferentes. Agora, o que é importantíssimo que você tenha as contas do seu negócio próprio, seja ele pequeno, grande, médio, informal, formal, não é? Você tenha essas contas na palma da sua mão. Se você não tiver esses números na palma da sua mão, o seu negócio não está na sua mão, ele está voando, está solto, entende? Perigoso. Então você tem que, e a palavra que eu tenho que te dizer é isso mesmo, tem que. É determinante que você domine os números do seu negócio. Então, por isso que eu não coloquei aqui. Mas, inflação vai ser igual. O imposto de renda vai depender do regime de tributação que você está. Pode ser lucro real, pode ser lucro presumido, pode ser simples, né? Depende o regime tributário que você está. IOF depende do tipo de operação que você vai fazer, taxas, as inúmeras. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Embora não tenha o número aqui, você é comerciante. Ou você é um interessado em montar o seu negócio. Imagina o seguinte, você vai precificar o seu produto de revenda só em 15%? Já sei, você falou que não, né? E não vai, você vai precificar muito mais. Tem pessoas, né? Vamos imaginar esse pessoal que faz esse comércio mais informal de roupas. Ele compra por 100, lá vai a São Paulo, vai a Goiânia, vai aonde for aí para comprar produtos de roupas. Ele compra por 100 e ele vende por quanto? Exatamente isso que você falou. Ele vende no mínimo por 200. Então nós estamos falando de 100 para 200, uma rentabilidade de quanto? Num produto de 100%. 100%. Concorda? Então isso a gente dá o nome de markup. Até posso fazer uma aula aí de markup lá para frente. Mas o importante é que qualquer negócio próprio vai dar mais rentabilidade ou deveria rentabilidade maior que 15,9. Esse é um fato. Isso é um fato. Então, se você está aí, tem um amigo que está na dúvida se a minha empresa, se eu invisto no mercado financeiro ou o que eu faço, mostra isso para ele. O que eu estou te falando? Se você tem uma empresa, sabe qual é o seu melhor investimento? A sua empresa. Tá claro isso para você? Estou sendo bem taxativo, que é para você guardar mesmo, né? Se você tem o negócio próprio, o seu melhor investimento é a sua empresa. Obviamente que fazendo a gestão de risco dela, dominando os números, não deixa a empresa solta, pelo amor de Deus. Mas vendo esse quadro aqui, eu espero que você crie essa noção acerca disso. Então, aquela empresária que me perguntou, querendo saber qual era o melhor investimento, agora você já sabe qual foi minha resposta, assim, ó, pum, de bate pronto para ela. Qual o melhor investimento? A sua empresa. Aí ela fez, regalou um olhão, ficou assustada. Como assim? Agora, a conversa continua. Ela, infelizmente, por N motivos, não tem uma gestão financeira adequada, não sabe qual é o resultado mensal dela, não tem um balanço patrimonial, ela mesmo cuida das contas, etc, 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 etc. É o famoso eu keep. Né? Aí a pessoa não tem como ter esses números. Aí a empresa não está na mão dela, a empresa está solta. E ela não consegue comparar nada com nada e fica achando, porque ouviu aqui na internet, que o capital dobra, né? O capital dobra em um ano. Né? E tem gerente de banco falando isso, é triste. Mas enfim, o convite aqui é para você analisar. Então vou voltar para a tela aqui para a gente ir para os finalmente. Veja, renda fixa 9, renda variável 15,9, foi, né? E negócio próprio depende de você apurar o seu número, ou seja,
você tem que ter a sua demonstração de resultado, né? E aí, talvez, nesse momento, eu não tenho telepatia não, tá? Fica bem tranquilinho. Mas talvez a sua pergunta é: Luiz, eu não sei o resultado do meu negócio. Como eu faço? Essa é o lugar comum, né? O meu contador não me entrega o balancete, a demonstrativo de resultado. Ou então, o meu contador entrega, mas eu não sei ler, Luiz. Então, gente, olha, para aqueles que o contador entrega, mas não sabe ler, bom, procura uma mentoria, aprenda a ler, participe de algum curso de análise de balanço, análise básica de balanço, tá? Enfim, esse é um ponto que você pode fazer, né? Uma atitude. Para aqueles que não têm número nenhum e o financeiro é você mesmo aí, ou sei lá, sua esposa, seu filho, seu sobrinho, né? Ou um estagiário. Cara, terceiriza o seu financeiro, profissionaliza ele, entende? E por que eu digo isso? Gente, tu tem o talento, sabe comprar, sabe vender, sabe atender cliente e fica gastando o seu talento, o seu tempo com o financeiro, terceiriza ele. Ah? Já teve o tempo da terceirização aí de vigilância de banco. Eu me lembro, meu querido tio, saudoso tio, era vigilante de banco, né? No estado de São Paulo, ele era vigilante do Banespa, pra você ter uma ideia. Era terceirizado já naquela época, ó, e muito tempo atrás. Depois veio a terceirização de limpeza, disso, daquilo. Hoje a gente vive o que? A terceirização do financeiro. Terceiriza. Procura um BPO financeiro aí. Eu tenho uma empresa que presta esse tipo de serviço também, né? O meu financeiro externo. Então a gente tem várias empresas que a gente atende e mensalmente a gente entrega a demonstração de resultado, o balanço patrimonial com base no regime de caixa. Então, se você tem dúvida, seja lá com análise de balanço, com terceirização do financeiro, com mentoria, me chama que eu posso te ajudar com muita tranquilidade sobre esse assunto. Mas é importante que você tenha os números na mão e saiba comparar, seja A com B, com C, tipo aquela tela que eu fiz, tá? Agora veja, eu acho que agora que a gente já está aqui há quase uma hora conversando, se você chegou aqui no final comigo, não tem mágica. Tem o quê? Tem conhecimento. Investimento não é mágica, não é o cara que faz mágica com os investimentos, que tem habilidade, o cara tem o dom. Ele tem conhecimento, ele tem destreza, ele tem calo aqui no dedo, ó, de fazer conta, de escrever, de planejar. Então veja, não tem mágica, tem conhecimento. E eu espero, né, que você que está aqui comigo até esse momento tenha percebido isso, tem conhecimento. Puxa, quanta coisa o Luiz falou e eu não sabia. Conhecimento, eu por alguma razão tive experiências que você não teve oportunidade de ter, tá bom? Então é conhecimento, não tem mágica, tá? Eu não sou uma pessoa excepcional, né? Mas eu tenho experiência, vivência dentro do financeiro de empresa, com investimento, como dono de empresa, como empreendedor, como professor, enfim, tudo isso. E para nós irmos para o finalmente, para não te cansar, eu quero te deixar uma frase aqui que eu acho que ela condensa, conclui tudo isso que a gente conversou ao longo desse período aqui, mais uma vez, né? O capital se aloca onde ele é melhor remunerado. Vou repetir para você. O capital se aplica onde é melhor remunerado. Então, veja você. Se você tem capital, grana, e está aí sem saber o que fazer, você vai aplicar ele onde ele é melhor remunerado. Veja, e aqui eu te dei 3 exemplos: renda fixa, renda variável e negócio próprio. A decisão é sua, mas a recomendação geral é essa que eu trouxe aqui para você, para ir concluindo esse vídeo aqui. O capital se aplica onde ele é melhor remunerado. Deixa eu te falar. Se você chegou até aqui comigo,
eu creio que esse assunto te interessou. Então, minha primeira coisa a fazer é agradecer por você estar aqui comigo até esse momento. E eu quero tomar liberdade de te pedir duas coisas. Primeira delas, curte aí. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curte. Faz isso agora, vai lá, deixa seu like, deixa seu comentário. Ah, Luiz, pô, gastei um tempão aqui, não gostei de nada. Sem problema, deixa o seu dislike. Isso vai me dizer que eu tenho que melhorar os vídeos ou o conteúdo, sei lá o que, mas eu vou estar atento ao seu feedback. Outra coisa, compartilha esse vídeo com alguém. Se ele fez sentido para você, certamente você sabe de alguém que esse vídeo vai ajudar de alguma maneira. Então compartilha ele, tá? Com alguém aí. E se ainda, mesmo depois de estar aqui comigo esse tempo todo, você ainda não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreve, aperta lá o sininho para que a cada novo vídeo que eu colocar aqui, você já seja imediatamente avisado pelo YouTube. Tem conteúdo novo do Luiz, vou lá assistir, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado aí pela sua audiência. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para você, tá bom? Qualquer dúvida, já sabe, só deixar nos comentários. Nos vemos daqui uns dias. Até mais.